boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e nos nossos canais no YouTube, Twitter e Facebook. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião ou qualquer outra condição. Esta é uma síntese do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que inspirou a nossa Constituição. Então, por que em pleno século XXI e em meio à maior pandemia em mais de 100 anos, milhões de pessoas precisam marchar pelo mundo para berrar que vidas negras importam? O que explica essa urgência é o racismo. Não consigo respirar. O último apelo feito por George Floyd antes de ser assassinado por asfixia por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, é uma frase que traduz com a crueza a sensação que oprime homens e mulheres negros no mundo todo e também aqui, no Brasil. O nosso entrevistado desta noite é um dos maiores pensadores brasileiros contemporâneos da questão do racismo. Sua formação acadêmica e o alcance da sua obra são a demonstração de que o acesso à educação produz excelência. Para garanti-lo a todos, como manda a Constituição, são necessárias políticas públicas. Para discutir o racismo estrutural, título do seu livro, que se tornou um best-seller das ciências sociais no Brasil, o Roda Viva recebe ao vivo, diretamente da Carolina do Norte, o advogado, filósofo, doutor e pós-doutor em Direito e professor universitário, Silvio Almeida. Doutor e pós-doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP, é professor da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Mackenzie e professor visitante da Duke University, na Carolina do Norte. Também dirige o Instituto Luiz Gama, organização dedicada à educação e inclusão das minorias. Seu livro, Racismo Estrutural, é considerado um dos importantes estudos recentes sobre o tema. O caminho para o combate ao racismo no Brasil, segundo ele, tem que passar pela política, pela educação e pela economia, e depende de uma reorientação ideológica e política da sociedade. Para entrevistar o professor Silvio Almeida, nós convidamos Joyce Ribeiro, apresentadora do Jornal da Tarde da TV Cultura; Tiago Amparo, jurista, professor da Fundação Getúlio Vargas e colunista da Folha de São Paulo; Flávia Lima, jornalista e ombudsman da Folha de São Paulo; Paula Miralha, antropóloga e diretora-geral do Nexo Jornal; e Paulo Cruz, professor de filosofia e colunista da Gazeta do Povo. Contamos ainda com os desenhos em tempo real, feitos pelo nosso querido Paulo Caruso, diretamente da sua casa. Boa noite, Silvio. Seja muito bem-vindo ao Roda Viva. Obrigada por estar com a gente nessa noite. Boa noite, Vera. Boa noite a todos os entrevistadores. Quero dizer que para mim é um grande prazer, uma grande honra, nesse momento, poder ser um dos entrevistados desse programa Roda Viva, um programa que se tornou, né, pelo tudo que fez pelo Brasil, um dos programas fundamentais para se entender momentos chaves da história brasileira. Então, é com muita honra, é com muita alegria que eu participo desse programa. Silvio, a gente viu a urgência da questão racial e do racismo se tornar aí premente no mundo inteiro depois do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Isso tem ecos aqui no Brasil, um país que sempre teve dificuldade para lidar com essa questão e no qual a existência do racismo estrutural é ainda colocada em dúvida até por alguns estudiosos, por alguns acadêmicos. A tese central do seu livro é que o racismo, embora tenha várias manifestações e várias categorias, ele é sempre estrutural. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que o mundo vive e como ele se relaciona com a sua obra. Bom, em primeiro lugar, acho que a pergunta ela nos remete justamente a uma das facetas do racismo que torna mais difícil o entendimento. O racismo é um elemento muito complexo da sociedade no mundo todo, e não podemos deixar de ver o racismo na sua ligação intrínseca com outros elementos da vida social, como, por exemplo, a economia, como o direito, como a política e também até mesmo como a produção do imaginário social.
E esse momento que nós passamos no mundo, acho que deixa bastante evidente que o racismo ele não comporta mais, ele não há mais lugar para raciocínios ou para pensamentos sobre o racismo que não estejam dispostos a ir além de atos individuais, de questões comportamentais, ou mesmo que pensem o racismo como parte de um mau funcionamento institucional. Nós vimos que o que está acontecendo hoje no mundo, eu quero me valer aqui das palavras do grande intelectual estadunidense, Cornel West, quando ele analisava esse estado do mundo, os protestos, ele dizia o seguinte: o mundo se encontra numa tempestade perfeita, ou seja, todos os elementos que podiam dar errado, eles deram errado. E alguns se somaram a coisas que vinham dando errado há muito tempo, que é o racismo. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma crise econômica, e crises econômicas elas desvelam a natureza do racismo, que se reproduz enquanto desigualdade. Você tem uma crise política, no sentido de que é um questionamento constante à capacidade das instituições democráticas de responder, a não ser com violência, a contestações que estão além de seus limites. Nós temos também um momento no mundo em que nós vivemos uma pandemia, como também foi dito por você no começo dessa entrevista, é a maior em 100 anos, ou seja, o mundo está desolado, inclusive do ponto de vista mental, as pessoas estão profundamente afetadas, há um medo profundo em relação ao que será o futuro, e nós temos, nos Estados Unidos e no Brasil, lideranças que, seja até mesmo pela sua história política, não tem qualquer capacidade de estabelecer diálogo no momento em que o mundo precisava de diálogo. Então, ou seja, fica evidente, portanto, que o racismo não é uma questão pontual, não é comportamental. O racismo é algo que, se não tratado, compromete justamente tudo aquilo que nós dizemos lutar. Por exemplo, democracia, desenvolvimento econômico, possibilidade da gente expurgar a violência do nosso cotidiano, ou seja, o racismo é algo que se infiltra na vida social e que, se não tratado, leva ao aprofundamento das crises e compromete o futuro da humanidade. Certo, vamos começar aqui. Flávia, por favor. Silvio, boa noite. Bom, queria começar aproveitando a sua fala, queria fazer uma pergunta abordando a economia. A ideia de racismo estrutural vem sendo bastante popularizada, mas ainda muito circunscrita a questões de problemas com violência policial, segurança pública. E o que eu gostaria de saber de você é se a gente sabe que essas crises econômicas produzem desigualdade, e isso a gente está vivendo agora em meio à pandemia. E eu gostaria de saber se essa agenda econômica que prega um Estado cada vez menor, se ela, na sua avaliação, reforçaria esse racismo chamado estrutural. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, eu tenho dito em alto e bom som que, e aí que está a ideia, a pergunta inicial da Vera, Flávio, sua pergunta é excelente. A pergunta inicial da Vera foi em relação a por que todo o racismo é estrutural. Porque a gente só consegue identificar que um ato discriminatório é um ato racista quando já existe no imaginário social todo um lugar já produzido para o lugar do corpo negro. Existe toda uma série de funcionamentos da vida social que sempre colocam o negro nessa posição de violência, tal sorte que nós podemos identificar. Então, assim, eu tenho dito em alto e bom som. Hoje, durante do período de uma pandemia, em que nós estamos percebendo que os maiores afetados, as pessoas que estão morrendo, são as pessoas negras, e que essas pessoas não estão morrendo porque o vírus faz uma escolha racial. As pessoas estão morrendo porque os sistemas de saúde não têm condição de lidar com a demanda provocada pela doença. Uma diminuição no papel dos sistemas públicos de saúde é mortal para a população negra. Então, eu tenho dito em alto e bom som, ser antirracista é, portanto, incompatível com a defesa de políticas de austeridade nesse momento. Ser antirracista é incompatível com outra coisa que não seja a defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ele tem que ser fortalecido. Aliás, eu diria o seguinte, alguns especialistas estão dizendo isso. Com todas as desgraças que a gestão da crise no Brasil, da crise sanitária, está demonstrando, seria muito pior se nós não tivéssemos um Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é que está impedindo que o número de mortes não seja ainda pior do que é hoje. Então, ou seja, a ideia de Estado mínimo ela é incompatível com o momento em que as pessoas precisam da proteção do Estado. Então, não existe possibilidade de pensar austeridade, não existe possibilidade de pensar em precarização do trabalho e ser antirracista. Ou seja, são elementos estruturais
sociedade, que reforçam ainda mais o caráter discriminatório do funcionamento de uma vida social tal qual nós vivemos hoje. Por favor, Joyce. Professor Silvio, boa noite, uma alegria ouvi-lo. A população negra consome anualmente cerca de 2 trilhões de reais e isso representa cerca de 40% do consumo total dos brasileiros, segundo dados de pesquisa feita em parceria pela CUFA e o Instituto Locomotiva. O aumento da inserção do negro na sociedade de consumo ajudaria no desenvolvimento do país. E a conscientização dos brancos passa pelo entendimento da necessidade de maior distribuição da riqueza e de diminuição dos privilégios. E aí eu te pergunto, é possível convencê-los a diminuir privilégios que muitas vezes eles não chegam a perceber que têm esses privilégios? E mais, quão distantes nós estamos disso? Joyce, uma boa noite. Assim, quando a gente pensa, primeiro, na ideia de branco e de negro, nós temos que entender também que o branco e o negro são produzidos dentro dessa lógica racial, da lógica racializada do mundo. E, nesse sentido, como conscientizar as pessoas brancas? A questão é a seguinte: o mundo está demonstrando de maneira muito evidente. Os brancos que hoje não entenderem a necessidade da luta antirracista para preservação, não de um modo de vida específico, mas preservação das possibilidades do futuro, certamente não entendeu a gravidade do que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito que a conscientização em relação a isso se passa necessariamente pela política, ou seja, nós temos que estabelecer espaços permanentes de diálogo para conversar sobre a questão racial. Uma das coisas que estão acontecendo hoje no mundo e que chamam a atenção e que estão gerando violência cada vez maior é a ausência de espaços institucionais para que haja a possibilidade do diálogo franco, aberto sobre o que o racismo produz em termos de estratificação social, de desigualdade e de toda a violência que o racismo também produz na sua ponta final. O racismo sempre termina na morte. E, nesse sentido, nós precisamos cada vez mais investir nessa possibilidade de abrir espaço para os diálogos. Agora, uma coisa, você falou das empresas e da questão do consumo. Isso faz a gente voltar à pergunta da Flávia sobre a questão econômica. Soa como algo absolutamente ilusório pensar que um país como o nosso, em que 55% da população é negra, pode sustentar qualquer projeto de desenvolvimento econômico que não passe também pela discussão do racismo. O racismo é incompatível com o desenvolvimento econômico e mais, fica o recado às empresas. O racismo é completamente incompatível com um ambiente econômico estável do qual as empresas precisam para reproduzir-se no ambiente de negócio. Então, ou seja, a luta antirracista é algo fundamental para se falar no mínimo de estabilidade e que torne possível a reprodução de uma vida econômica, mesmo nos estertores de uma sociedade capitalista liberal. Paula, por favor. Boa noite, Silvio. Na sua entrevista mais recente ao Nexo, você diz que você afirma que o jornalismo desprezou a pauta racial, que os juristas desprezaram a pauta racial, assim como os economistas, grande parte dos políticos e os educadores. Ou seja, você está sublinhando uma intencionalidade. A gente pode pensar no racismo como um projeto e, nesse sentido, em que medida ele está associado à ideia de poder? Olha, o racismo ele é uma mistura de projeto, mas ele não é só projeto. O racismo, por isso que ele é estrutural. Quando eu destaco que o racismo é estrutural, o que eu estou justamente destacando é o fato de que o racismo nem sempre é o resultado de uma intenção, de uma intencionalidade. Então vejam que a discriminação reproduzida durante muitos e muitos anos acaba, de uma forma ou de outra, criando elementos de normalização da discriminação racial e da desigualdade. Então, quando eu digo que os juristas não dão atenção, eu quero fazer remissão ao que eu chamo de pensamento crítico. Os juristas deixaram passar a questão racial. Os meios de comunicação não se voltam à questão racial. Inclusive, conversava com um amigo ontem, até os estudos sobre segurança pública muitas vezes contornam a questão racial. E hoje está todo mundo surpreso porque a questão racial se torna uma questão premente na vida social e política.
ainda que a gente possa pensar o racismo em algum momento da história como um projeto político, nem sempre a reprodução do racismo se dá por questões intencionais. Vamos dar o exemplo da educação, né? Uma educação que não questiona o racismo, ela se torna uma educação que vai simplesmente reproduzir como parâmetro de normalidade a discriminação racial. Então, por isso que a gente sempre diz, não basta simplesmente educar as pessoas para que elas sejam antirracistas, porque tem essa ideia, que a educação basta para que as pessoas sejam antirracistas, ou que as pessoas deixem de ser racistas. É justamente a educação que torna possível a reprodução do racismo quando ela não é capaz de confrontar a normalização dos parâmetros racializados do qual a sociedade se serve. Por favor, Thiago. Silvio, você tem trabalhado muito a questão, no seu livro, você trabalha muito a questão da necropolítica e é uma palavra que tem sido utilizada recorrentemente para descrever a situação de segurança pública que não é de hoje, mas se agrava ultimamente. No Rio de Janeiro teve um aumento de 43% de mortes no meio de uma pandemia, em abril, e a gente tem uma decisão do Fachin suspendendo operações policiais no meio da pandemia, mas que muitas vezes é constantemente desrespeitada. Então, minha pergunta é um pouco explicar o que é o conceito de necropolítica e, segundo, se nós vivemos hoje num Estado que é regulado pela necropolítica. Pois bem, o necropolítica é um conceito de um autor camaronês chamado Achille Mbembe. Ele tem um ensaio chamado Necropolítica, em que ele vai descrever, com base na obra de Michel Foucault, quando fala da biopolítica, ele vai descrever justamente o processo de dominação e de controle que é o resultado também do estabelecimento do Estado moderno, né? Que, na verdade, é o Estado contemporâneo. Então, ele vai dizer que o Estado contemporâneo, na verdade, Foucault vai dizer, ele vai gerar uma forma de administração e de dominação que se baseia num controle da vida, né? Fazendo com que a vida ela seja sustentada a partir do poder, que agora é o poder do Estado. Isso é fundamental, inclusive, para a reprodução do capitalismo. O que o Achille Mbembe está fazendo, com base na obra de autores como Agamben, Carl Schmitt, Hannah Arendt, né, na crítica dela ao colonialismo, e também com base na teoria do valor do marketing, ele está dizendo o seguinte: o neoliberalismo ele faz com que haja uma mudança nesse parâmetro. Ou seja, se antes o pensamento liberal clássico ele era um pensamento que falava da necropolítica, da sustentação da vida como parte fundamental da administração desse novo mundo, agora o que se faz agora é produzir a morte em nome da reprodução também de uma economia que não se pauta mais pela inclusão, mas pela exclusão daqueles que não são compatíveis mais com esse sistema, que cada vez se pauta pelo corte de direitos sociais, austeridade, né? Ou seja, a única maneira de administrar esse mundo é produzir a morte. E, nesse sentido, a raça tem um papel fundamental. Porque, como nós dissemos, a raça é um elemento de naturalização da morte do outro. Senhoras e senhores, todos nós aqui, por que nós naturalizamos de maneira tão imediata o que acontece, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, nas comunidades periferias de São Paulo? Porque, justamente, nós associamos a morte daquelas pessoas ali, que são pessoas negras, na sua grande maioria, não apenas, na sua grande maioria, como um dado natural. Então, veja que a necropolítica se serve justamente disso para determinar aqueles que vivem e aqueles que morrem em nome da reprodução de um certo estágio da nossa economia. E justamente nós estamos vivendo isso. A pandemia, portanto, era um elemento acelerador, né, desse processo que foi muito bem escrito por Achille Mbembe. Paulo, por favor. Boa noite, professor Silvio. Queria dizer aqui do meu prazer e da minha honra em estar falando contigo nessa noite. Bom, eu queria tentar compreender melhor porque me parece que a questão do racismo estrutural está muito ligada, e talvez ligada assim, em grande parte, eu posso estar errado e o senhor pode explicar melhor isso, a questão econômica. Então, quer dizer, é sempre aquele que é vitimado, que é o negro, ele se encontra numa posição de fragilidade, né? De certo modo, ele se encontra fragilizado e à margem de um sistema que o exclui e que o vitima. Mas me parece que esse é um problema, então, de ordem econômica. Então, quer dizer, todo aquele que está à margem, seja ele negro ou não, tende a sofrer as consequências desse sistema que é excludente quase que por natureza. Então, eu queria entender
como que a gente consegue diferenciar a questão racial da questão meramente socioeconômica, né? Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Todo pobre sofre essas consequências ou o negro sofre mais do que aquele que não é negro, né? Se os dois são pobres, por exemplo. Então, Paulo, muito obrigado pela sua pergunta. Também é um prazer estar aqui diante de você. A questão é a seguinte, depende do entendimento que a gente tem por economia. Se a gente entender que a economia são só números, tabelas, PIB, taxa de juros, taxa de lucro, obviamente que a gente vai ter uma dificuldade de compreender o significado do racismo estrutural. Primeiro, que a ideia de racismo estrutural, que não é um conceito que eu inventei, que fique bastante claro isso, o racismo estrutural é uma forma de entender como se dá a criação da raça de uma maneira geral. E o processo de criação da raça não é invenção da cabeça de pessoas que estão tramando alguma coisa ou que estão com mal no coração, não é isso a questão. A questão é que a produção de algo tão poderoso e que nos atravessa, e que nos faz, nós dois, por exemplo, homens negros, sermos determinados em alguma medida, temos que responder a todo dia pela nossa condição existencial, é algo que vai muito além de se pensar, por exemplo, a questão de quanto se tem ou não mais dinheiro, ou a nossa posição econômica. Na verdade, a economia é determinada por outros aspectos que não são apenas aqueles econômicos estrito sensu. Eu estou falando aqui do Estado. Você não tem condição de falar de economia ou de reproduzir os padrões econômicos se a gente não pensar no papel que o Estado exerce em relação a isso. A gente não tem condição de naturalizar o imaginário social em torno da divisão do trabalho se a gente não for capaz de entender isso como parte de um processo de reprodução econômica. Então, não é só economia estrito sensu. Eu estou falando aqui de direito, de ideologia, estou falando de política. O que eu estou colocando é que a economia é um elemento importantíssimo e fundamental. E não são só os negros certamente são os mais afetados, mas veja que quando você tem desigualdade econômica, você consegue fazer aquilo que... Veja só o que acontece, aquilo que o Du Bois, que eu sei que é um autor que você conhece, provavelmente admira, o maior intelectual negro dos Estados Unidos de todos os tempos, ele falava o seguinte: o que o racismo produz é o que ele chamava de salário psicológico para os brancos. O que é o salário psicológico? Quando você tem um mundo de extrema miséria, pobreza, o branco, ele pobre, está na miséria também. Só que ele olha do lado e vê que tem um negro que está numa situação pior do que ele. Então ele fala o seguinte: bom, até que a minha situação não é tão ruim assim. Ou seja, você tem que ter alguém, sempre tem alguém pior que eu, não tem problema. O que acontece? Quando você tem uma crise como essa, que é a crise da pandemia, a crise econômica, que junta tudo isso, e quando você tem também um mundo, um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que elegeu um presidente negro, mas que tem uma série de dificuldades para lidar com as limitações das instituições, esse salário psicológico ele passa, ele deixa de existir. Então, o que você tem é só violência, o que você tem, portanto, é só ressentimento, mágoa e ódio. Então, ou seja, o problema todo não é olhar para a economia e achando que o racismo estrutural se refere só à economia. É que a economia é um elemento fundamental e que geralmente não é levado em consideração nas análises que são feitas e que ficam nessa questão comportamental, como se o racismo ele não fosse uma produção muito mais sofisticada e que exige da gente muito mais estudo e exige da gente um diálogo que a maioria das pessoas ainda não está disposta a fazer. Com isso, a gente encerra esse primeiro bloco e vai para um rápido intervalo. Voltamos já com a entrevista com o professor Silvio Almeida. Não sai daí. Roda leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de close caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar.
Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. Estamos de volta com a entrevista com o professor Silvio Almeida e a nossa hashtag Silvio Almeida no Roda Viva já é o segundo assunto mais comentado no Twitter nesta noite. Professor, a gente tem no Brasil um governo que nega a questão do racismo, nega que haja qualquer tipo de discriminação racial, mas investe quase diariamente contra qualquer tipo de política afirmativa ou tentativa de mitigar as desigualdades na questão racial e também em outras frentes, na questão de gênero, na causa indígena, em várias outras questões. Este governo do presidente Jair Bolsonaro nomeou para presidir a Fundação Palmares, que é um órgão público que cuida da questão do negro e do racismo, por uma pessoa, Sérgio Camargo, que nega de forma virulenta o racismo, inclusive investe contra o movimento negro de uma maneira bastante vocal. Como o senhor encara esse momento da política brasileira e o que ele representa em termos de retrocesso para as políticas de mitigação do racismo no Brasil? Perceba, Caravera, como a negação do racismo, principalmente nesse momento histórico, ele é um reforço absoluto de posições racistas. Então veja que não é à toa que um governo como esse que temos no Brasil, ele insiste em negar o racismo, porque o racismo lhe dá base para cometer os absurdos que estão sendo cometidos no Brasil e que
quiçá um dia sejam devidamente apurados pelas autoridades internacionais, pelos tribunais internacionais, o que está havendo no Brasil. Então, o que me leva a pensar o que esse momento significa, e a figura que hoje preside a Fundação Palmares, como esse governo ele está diretamente alinhado a um projeto de destruição realmente do Brasil, e destruição não apenas do tecido social brasileiro, naquilo que ele tem de mais pujante, de mais importante, mas uma destruição das instituições, que de alguma maneira foram equilibradas sobre esse pacto, que é um pacto também profundamente questionável, e que fazia com que no Brasil, por exemplo, nós não tivéssemos ainda visto de maneira tão evidente laivos de supremacia branca, porque há uma diferença, né? Uma coisa é falar de superioridade branca, que é algo que foi desde sempre colocado no Brasil, mas com a consciência de que o Brasil é um país em que, eu sempre costumo dar esse aviso, as pessoas que estão fora do Brasil, estão na Europa, nos Estados Unidos, sabem que brancas não são brancas, né? As pessoas brancas não são consideradas brancas brasileiras fora do Brasil. Isso é um ponto muito importante, que demonstra também um caráter da racialização como sendo um caráter conjuntural. A raça funciona dentro de certa conjuntura. Então, você teve a ideia da superioridade branca. Ou seja, a ideia que, quanto mais branca fosse a pessoa, mais preparada para ocupar certas posições seria melhor. Agora, no Brasil, nós estamos vendo uma novidade. Nós estamos vendo pessoas que, inclusive, têm ligações e que têm relações com pessoas que defendem a superioridade branca, inclusive aqui nos Estados Unidos. A supremacia branca aqui nos Estados Unidos. Então, isso é muito violento. Isso se junta àquilo que o Tiago falou. No momento em que nós estamos vivendo, nesse país, uma pandemia, em que há um projeto de retração cada vez maior dos investimentos públicos na área de saúde, educação, em que se defende, né, contra todas as evidências, a manutenção de um teto de gastos constitucional, que é sem precedentes, né, em outros lugares do mundo, onde é necessário investimento público, nós sabemos então que esse discurso da supremacia branca ele veio afinado com um certo discurso econômico também, que seduz muita gente. Então, nós temos que ver essa coisa de maneira muito pragmática. Professor, coisa de maneira muito pragmática. Eu queria tocar num outro assunto, mudando de assunto. As mulheres negras têm tido cada vez mais destaque na luta contra o racismo. A doutora Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional, falou em entrevista recente com o senhor, inclusive, a uma rádio paulista, a seguinte frase: as mulheres negras têm sido chamadas para ser uma força contrária a essas forças de morte. E nessa discussão de raça e gênero, eu pergunto a sua opinião sobre quais razões trouxeram as mulheres negras para este lugar de destaque, e eu diria de liderança, nesse momento, no enfrentamento das questões raciais aqui no Brasil. Bom, eu acho que as mulheres negras elas têm tido um papel fundamental. Primeiro, que não é só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A gente começa a olhar o movimento Black Lives Matter e percebe que a liderança, a fundação do Black Lives Matter foi feita por mulheres negras. As mulheres negras desenvolveram, ao longo da sua trajetória, tecnologias de resistência e formas também de manutenção da vida, inclusive dos homens negros, né, que tiveram a sua vida destroçada, né, por uma série de circunstâncias históricas, como a escravidão, por exemplo, e tudo que dela decorreu. As mulheres negras sempre foram um sustentáculo da vida social e política e conseguiram manter, graças às formas de organização que desenvolveram, a vida nas comunidades. Então, as mulheres negras hoje lideram o movimento negro. Vejam que, inclusive, do ponto de vista intelectual, o que as mulheres negras vêm produzindo, o que as mulheres negras vêm fazendo. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, é impossível pensar a dimensão da luta antirracista se não houver também uma luta pela igualdade de gênero. Isso é fundamental, isso é absolutamente central. Porque uma das coisas que o racismo faz, e o racismo precisa disso, né, como projeto de político, precisa estabelecer controle sobre a vida, sobre a liberdade das mulheres. De onde vocês acham que vem a ideia de raça pura, de pureza racial? É justamente a ideia de estabelecer um controle sobre as mulheres.
Então, vejam que a luta antirracista tem na sua dimensão também a luta pela autonomia, pela liberdade e pela igualdade das mulheres. Isso é um ponto absolutamente fundamental e central para que nós possamos entender a força que as mulheres negras têm no mundo em que nós vivemos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Silvio, eu queria voltar para o tema da política e pensando um pouco a institucionalidade. A gente passou no Brasil por um período relativamente grande, assim, que começa no governo Fernando Henrique, ganha corpo durante os governos do Lula, se desdobra no governo Dilma, de uma institucionalização de políticas de ação afirmativa, de espaços formais para se tratar a questão racial no Brasil. E, paralelamente, a gente tem também uma organização da sociedade civil, fortalecimento do movimento negro e um debate público que também ganha corpo, se apropriando cada vez mais desse debate como um debate do Brasil e não de parcelas exclusivas da sociedade. A gente vinha vivendo isso, parecia que a gente estava no caminho de consolidar esses espaços. E a gente passa a viver um cenário onde o debate público, ou pelo menos uma parte dele, trata o racismo como mimimi, expressões como coitadismo voltam à tona, coisas que talvez não fossem imaginadas, pensadas há um tempo atrás. E, junto com isso, a gente tem uma série de políticas, inclusive avaliadas positivamente, né? As políticas de cota, elas já foram avaliadas, existe evidência de que elas funcionam. E elas vêm sendo atacadas e tem tentativas de barrar esse tipo de política pública. Então, como que a gente conseguiu, né, como país, viver duas realidades tão distintas, do ponto de vista da institucionalidade e do debate público, num espaço de tempo tão curto? Mais uma vez, chamou atenção para o fato de que agora o racismo precisa ser tratado não como uma questão pontual ou institucional. Por isso que a insistência em tratar o racismo como parte de um movimento de construção da própria sociabilidade e que, portanto, está vinculado aos movimentos da economia. Então, quando você tem uma crise econômica, e veja que isso que você narra, ele está diretamente ligado à crise que atinge o mundo em 2008. Então, vejam que você vem tendo, paulatinamente, uma degradação também da vida social. Os conflitos, eles têm cada vez mais tomado forma e cada vez mais tomado corpo. E veja, tudo isso demonstra o seguinte: não se pode mais, olha só como é a história, não se pode mais tratar a questão racial fora de uma agenda pública que envolva não apenas o combate ao racismo, mas que integre o combate ao racismo no campo do desenvolvimento econômico, no campo da democracia, né? Ou seja, como é que a gente vai reformular as instituições democráticas. Porque, veja, muito do que a gente está vivendo hoje é resultado da fragilidade, né, de um Estado, de uma sociedade que constrói instituições que tratam do racismo, mas que não combate os elementos que dão forma e figura para o racismo, como, por exemplo, a desigualdade econômica. Nós temos um debate hoje muito importante sobre renda básica, por exemplo, um debate central, um debate fundamental, que provavelmente nos leva a pensar o seguinte: nós tivemos a morte, a morte trágica do menino que estava acompanhando a mãe, né? Enquanto ela trabalhava de empregada doméstica. Muito provavelmente, Paulo, se essa mulher estivesse recebendo algum tipo de auxílio, se não tivesse no governo que temos, esse menino poderia estar vivo. Deixa eu pegar uma carona na pergunta da Paula aí na sua resposta, para encaixar. A gente está recebendo muitas perguntas de pessoas do Brasil inteiro e vários dos seus colegas acadêmicos estão ajudando, estão participando aqui do programa e eu agradeço. Então, o professor Marcelo Medeiros é um dos principais especialistas brasileiros na questão da desigualdade, professor visitante em Princeton. Ele pergunta se dentro dessa perspectiva é possível falar em meritocracia num país como o Brasil. Não acho, não acho possível. Não acho possível porque a meritocracia ela é feita por instrumentos meritocráticos. Então, quando você tem uma sociedade profundamente desigual, como é que você vai medir meritocracia? Você sabe que hoje, isso é importante dividir, eu estava conversando com alguns jovens, né, alguns meninos, que são rapazes que vêm de favela, que vêm das quebradas, né, como se costuma dizer, e são pessoas absolutamente geniais, fantásticas. Você fica perguntando que país é esse que desperdiça esse tipo de energia? Então, veja o que nós estamos fazendo. O racismo,
azeitado pelas condições econômicas, sociais, políticas e também as condições do imaginário social, que coloca sempre os negros nessa condição, vai destruindo o futuro do Brasil. Então, pessoas absolutamente brilhantes não conseguem justamente ter o seu reconhecimento. Então, veja, como é que a gente pode falar de meritocracia num país que mata, por exemplo, um menino de 14 anos que só queria estudar dentro de casa? Silvio, retomando então, um pouco... Ou seja, a gente está muito longe de poder falar disso. Retomando um pouco a sua ideia de imaginário, nos Estados Unidos, após a morte, o assassinato do George Floyd, há uma demanda forte nas redações, e que vem sobretudo de repórteres negros, para que o jornalismo se reavalie, né, aumentando a sua diversidade e incorporando mais negros, por exemplo, nas redações e chamando também as coisas pelo nome, racismo por racismo, violência policial por violência policial. E o que eu queria saber de você é como você avaliaria a cobertura feita pela imprensa brasileira dentro desse imaginário que você citou, racista, de que forma ela tem atuado para reforçar esse racismo estrutural, sistêmico, e como a imprensa poderia se tornar uma imprensa antirracista. E também se você vê diferenças, pegando uma carona, com o que é feito aí nos Estados Unidos nessa matéria. Vejo muitas diferenças, mas essas diferenças quero deixar bastante evidente. Não se trata de uma avaliação moral, se trata de avaliar dois processos históricos diferentes. Tudo que se falar dos Estados Unidos não é para dizer o seguinte: os Estados Unidos é muito melhor. Não, os Estados Unidos têm coisas terríveis, horríveis. As relações raciais dos Estados Unidos, nós estamos acompanhando, né, como elas se dão. Então, assim, a avaliação que eu quero fazer é uma avaliação que mostra as diferenças da formação social, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e que se reflete também na maneira com que os meios de comunicação eles tratam da questão racial. Bom, em primeiro lugar, há uma diferença. Eu me lembro aqui que no dia em que estouraram os protestos e que o presidente Donald Trump anunciou publicamente que esperava utilizar o que se chama de Insurrection Act, né, que na prática, na verdade, estabelecer as forças armadas como parte da segurança pública. Os apresentadores estavam transtornados aqui. E eles chamaram para falar um apresentador que é um âncora clássico, né, aqui, o Bernard Shaw. O Bernard Shaw, ele apresentou o jornal de 1983 até parece que 2019. Portanto, ele não foi só chamado para falar de questão racial. Ele foi chamado para falar de questão racial, mas para fazer uma avaliação daquele momento político por ser um homem experiente. Então, aqui há vários âncoras negros, há uma tradição, porque existe um processo de força política dos negros que foi constituído a partir de um outro lugar. No Brasil, essa coisa é bem diferente. E aí, Flávia, respondendo muito objetivamente a sua pergunta, eu não hesitaria em dizer o seguinte: os meios de comunicação são absolutamente coniventes com a construção do imaginário social do negro nesse lugar subalterno. Não existiria possibilidade de você ter um racismo estrutural e sistêmico se não houvesse diuturnamente reprodução nos meios de comunicação de estereótipos sobre pessoas negras, se não houvessem programas de televisão que toda hora naturalizam o assassinato, a morte, a condição do negro como bandido. Então, veja que isso vai reproduzir no imaginário social essa figura. Como é que a gente poderia mudar isso? Primeiro, que nós temos que ver o seguinte: existem os intelectuais negros, os grandes intelectuais negros do Brasil, eles não se notabilizaram apenas por falar de questão racial. O que eles sempre tentaram chamar atenção, né, e é isso que eu estou tentando fazer agora, é chamar a atenção de que a gente não pode falar de economia, direito, política e comunicação sem tratar da questão racial, principalmente num país como o Brasil. O que a gente quer colocar é um elemento sem o qual o resto fica, inclusive, comprometido do ponto de vista científico. Como é que a gente vai falar de ciência se a gente despreza um elemento que é central para se compreender a realidade, como é a questão racial? Então, não adianta fazer dessa discussão que agora ganha força como se fosse uma espécie de antecipação do dia 20 de novembro, ou então fazer um 13 de maio fora de época, como se fosse uma espécie de micareta racial. Eu queria fazer uma pergunta. A gente não pode fazer isso. Então, nós temos que estar absolutamente preparados para entender o racismo na sua complexidade. Não se tem possibilidade, e falo isso para todos os políticos, falo para os intelectuais, falo para as pessoas dos meios de comunicação. Se a gente não entender
a questão racial como um elemento fundamental para que nós possamos discutir seriamente as questões que nos perpassam, isso é fundamental. Só para completar o seguinte, vocês acham que alguém como Guerreiro Ramos, como Lélia Gonzalez, como Milton Santos, que já sentou nesse programa, vocês acham que ele só falava de questão racial? É óbvio que não, ele só falava de... Abdias, eles só falavam de questão racial como falavam porque entendiam de outros assuntos também. E essa é a complexidade do racismo que a gente vai ter que enfrentar para a gente poder avançar enquanto sociedade. Paulo. Bom, eu queria voltar na questão dos jovens brilhantes, que o senhor citou agora há pouco, porque eu sou professor do ensino básico, né? Então, eu estou lá lidando com os jovens, com aqueles que estão começando a sua vida e tal. E o que eu tenho percebido é que, assim, o debate sobre o racismo no Brasil, ele está num ponto conceitual, ou retornou a um ponto conceitual bastante abstrato, assim. Então, quer dizer, eu li com muito interesse o seu livro, mas eu tenho certeza que os meus alunos lá do ensino médio, do ensino básico, eles teriam muita dificuldade de compreender o seu livro, porque é uma obra complexa, é uma obra, né, de teoria política, de teoria... Então, é difícil. E assim, eu fico olhando para aqueles jovens, e aí volto à questão do mérito, da meritocracia, que eu não gosto dessa palavra, mas voltando à questão do mérito. Então, quer dizer, antigamente, os movimentos negros pioneiros, eles tinham uma crítica ao sistema muito dura. Pega a Frente Negra Brasileira, por exemplo, que era ferrenhamente dura com o sistema que os alijava, mas, ao mesmo tempo, eles tinham um projeto interno, um projeto de educação, um projeto de aquilo que os americanos chamam de uplifting, né? de levantar, né, a moral do negro, de falar, ó, vai lá, vai, você consegue e tal. E os exemplos abundavam, né? Eles gostavam muito de citar os exemplos e tal. E eu vejo que hoje a gente deixou um pouco de lado essa parte de você poder estimular o jovem negro, né, e dizer para ele, não, cara, você consegue, não fica esperando alguém fazer por você, não. Vai lá, faz, a gente te ajuda e tal. E nós estamos naquele negócio assim de dizer, não, o racismo é estrutural e tal. E aí ele está ficando cada vez mais sem conseguir se mover, porque ele está achando que o racismo impede de dar o primeiro passo. O que o senhor acha disso e que maneira a gente poderia ponderar essa situação, né? Acho que o Thiago tem algo a complementar. Só complementando a pergunta do Paulo, Silvio, muitas vezes eu escuto que o termo racismo estrutural, muitas vezes é utilizado como uma desculpa, uma expiação da culpa ali, de falando, olha, eu não posso fazer nada porque é estrutural. E do seu próprio livro você fala desses diferentes níveis, né, do individual, interpessoal, institucional, estrutural. Então, se pudesse um pouco, talvez, desmistificar ou provocar um pouco o que significa, de fato, a responsabilidade individual e a questão do racismo estrutural, que acho que é um pouco na linha do que o Paulo estava... Perfeito. Duas perguntas bastante oportunas para esclarecer umas coisas. Aqui a pergunta do Paulo ela é uma pergunta muito boa porque ela tem duas camadas. Primeiro, ela está falando um pouco da responsabilidade dos intelectuais negros, né? Ele dá o exemplo da Frente Negra Brasileira. E depois, a pergunta que o Thiago complementa também é a respeito de como o racismo, do que significa racismo estrutural. Paulo, eu sei que não é você, né? Mas, assim, pegar o racismo estrutural para, de alguma maneira, achar que esse conceito é um conceito que leva a uma certa paralisia da ação, bom, e não é com você, obviamente, né? Com quem pensa dessa maneira, essa pessoa está lendo totalmente errado. Tudo que foi escrito sobre isso, que, como eu falei, começou comigo, e também uma certa dose de idealismo. É como se um conceito tivesse a condição de fazer com que as pessoas, mesmo aquelas que não conhecem, ficassem paralisadas. Está me falando de uma questão que eu acho que é importante. Agora, vamos lá. Primeira camada da sua questão, a responsabilidade política. A didática, eu divido com você a honra, né? Somos professores, tanto eu como você. A didática é uma generosidade. Eu acho que o professor ele tem que se esforçar o máximo possível para chegar nos seus alunos. Mas isso não significa que a gente deve desconsiderar a capacidade do aluno de lidar com questões que sejam complexas dentro da sua complexidade. E esse é um papel fundamental. O meu livro, assim como todos os livros, trazem conceitos que são livros, na verdade, são livros que buscam dar um caráter científico para um assunto muito complexo que vem sendo banalizado. Agora, qual que é o nosso papel enquanto intelectuais? Por isso que tem educadores, professores, a gente tem que dialogar com as pessoas para que essas ideias possam ser compreendidas.
A gente não pode aceitar que haja um rebaixamento da complexidade das nossas ideias em nome de um falso didatismo. É isso que leva o nosso mundo para o buraco, inclusive porque a gente fica, de alguma maneira, querendo contemporizar. E já disse alguém, né? A ignorância nunca aproveitou a ninguém. Então, o que a gente precisa fazer, justamente, é tentar acessar essas pessoas. E outra coisa, hoje eu tive a prova, é um ledo engano achar que essas pessoas não leem, não compreendem. Não... Outro dia, o meu livro foi citado numa página de pessoas que gostam de funk. Então, ou seja... E é para isso que eu escrevo, é justamente para isso, para que essas pessoas possam entender a complexidade da sua vida e assim, agora a pergunta do Tiago, assumir o seu lugar dentro desse mundo. Porque, vejam, por que eu trago o conceito de racismo estrutural? É para que as pessoas pensem assim, bom, se o racismo é estrutural, não tem o que fazer. É justamente o contrário do que eu falo no livro. Se a pessoa sabe que o racismo é estrutural, ela fica mais responsável do ponto de vista individual, porque agora ela vai ter que ficar olhando para si, inclusive, e para o que ela faz em relação aos outros, para saber se ela não está reproduzindo nas suas atitudes, e mesmo nas inconscientes, que o racismo estrutural fala disso, é falar não só como o racismo molda a nossa inteligência, mas como o racismo molda também os nossos sentimentos. Então a pergunta é a seguinte, agora que eu sei que o racismo é estrutural, o que eu posso fazer para não ser levado por essa onda? E esse é o ponto. Então a responsabilidade aumenta, ela não diminui quando a gente sabe que o racismo é estrutural. Porque a gente ganha a responsabilidade não apenas de mudar as coisas ao nosso redor, mas a gente também se torna responsável por participar de uma ação política, se é que nós queremos deixar o mundo melhor para as pessoas que vêm depois de nós. Silvio, esse é o ponto fundamental de falar de racismo estrutural. Eles estão me pedindo para a gente sair para o intervalo, mas eu vou ser um pouco rebelde aqui, porque tem uma pergunta do Preto Zezé que eu acho que se encaixa nesse momento da discussão que o Paulo e o Tiago propuseram. Hoje de tarde eu estava conversando com ele, a gente estava discutindo as pautas aqui, e ele estava falando das subdivisões no movimento negro, que acabam levando a coisa muito para uma pauta identitária e fogem desse dia a dia das pessoas e de como o movimento negro tem essa dificuldade de fazer com que haja uma agenda efetiva na sociedade, uma agenda para ser posta em prática. E agora, por aqui, pelo WhatsApp, ele complementa e fala: por que no Brasil não surgem lideranças de massa no movimento negro como há nos Estados Unidos, capazes de inspirar os jovens negros, por exemplo, para o debate? Eu te peço para ser bem conciso, mais do que você já está sendo. Vou ser bastante conciso. Primeiro, que eu não sei se eu concordo que o Brasil não forma lideranças negras. Eu, assim, de massa, se não fosse o movimento negro, eu vou dizer... só para complementar. Se não fosse o movimento negro, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Paulo não estaria aí. Tiago não estaria aí. Joyce, Flávia, não estaríamos aqui. O movimento negro abriu espaço, foi fundamental. E olha só, a gente está falando de uma agenda pública, eu acho que agora o movimento negro está abrindo a possibilidade de uma agenda pública que é incontornável, inclusive, para os brancos. Ou seja, está mostrando que a pauta de raça ela tem que avançar. Porque, notem, não é só o movimento negro que não consegue criar uma agenda, os brancos também não conseguem fazer isso. Ou seja, não são os negros que estão governando esse país há anos. Né? O que nós estamos fazendo, inclusive, é criar formas de resistir ao Brasil institucional, que destrói a vida dos negros. Então, ou seja, vamos olhar, olhe só quantas pessoas negras morrem todos os anos. Olhem só o que o racismo faz, impedindo justamente a ascensão de pessoas negras. E vejam, não é intencional. Quantos de nós negros não poderíamos, por exemplo, estar sendo preparados para liderar processos políticos importantes, mas como nós não temos essa oportunidade, não temos a chance, não somos colocados ali, então como é que vai surgir uma liderança se não há oportunidade para surgir uma... A liderança não surge do nada, a liderança surge do quê? Surge de conversa, de política, de conflito, de divergência. Então vamos aceitar o seguinte, os negros podem divergir entre si e os negros têm sim um projeto para esse país, mas há muito tempo. Né? A gente só precisa parar para ouvir. E a gente está parando para ouvir, vai ouvir muito mais, ainda temos 2 blocos pela frente, a gente vai fazer só uma pausa bem rápida, já já a gente volta. A programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora.
cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. Cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. Estamos de volta com o Roda Viva com o professor Silvio Almeida. Eu vou passar para a Joyce, mas antes eu vou pegar aqui e fazer uma pergunta do Gregório Grisa, especialista em educação, também professor aqui brasileiro do Rio Grande do Sul. E ele pergunta, Silvio, como combater o mito da democracia racial brasileira, essa história da mestiçagem, da cordialidade racial brasileira, se você concorda que isso é um mito, e aí sou eu perguntando, e como fazer para contrapor essa ideia? Bom, a ideia de mito, né, é colocada, na verdade, pelo Florestan. Né? Na verdade, nem o Gilberto Freire, como todo mundo sabe, um abraço para o Gregório Grisa também, por quem eu tenho muita admiração. Na verdade, o próprio Gilberto Freire não colocou isso exatamente. Né? O que se faz é retirar da sua obra a partir do momento em que o livro Casa Grande Senzala, principalmente, é uma ideia de que o Brasil é uma espécie do que eles chamam de cadinho de raças, em que o encontro de três raças produziria algo completamente novo e que seria o brasileiro. Só que eu costumo dizer o seguinte, Gilberto Freire, meus alunos sempre perguntam para mim, professor, eu vou ler Gilberto Freire, meus alunos negros, né? Eu falo, claro que vai ler Gilberto Freire, obrigatório ler Gilberto Freire. A força do Gilberto Freire é tão grande que o Gilberto Freire ele conseguiu fazer algo que talvez só o Hegel tenha conseguido fazer, né? Assim, você tem os freirianos de direita e os freirianos de esquerda, né? Você conseguiu fazer isso no Brasil. E aqueles freirianos de esquerda, por exemplo, são aqueles que estão dizendo o seguinte, olha, talvez não tenha democracia racial no Brasil, mas pode ser que um dia venha a ter, e será muito melhor que haja democracia racial no Brasil. O problema é que não temos condições materiais nem políticas para afirmar que haja democracia racial no Brasil. Então, veja, nós temos que fazer uma transformação, nós temos que criar um processo talvez até revolucionário no Brasil para que se torne possível não pensar mais a partir da questão racial. Agora, veja, a democracia racial, ela produz, e essa acho que é a pergunta do Gregório, ela produz também elementos que são muito deletérios, porque a partir do momento que elas afastam a possibilidade da discussão da questão racial. Então, esse é o principal problema.
é você não discutir a questão racial no campo da educação. E é no campo da educação, por exemplo, que nós temos as maiores experiências de racismo nos relatos, né? Inclusive nas experiências pessoais, das minhas experiências pessoais de racismo foram no campo da educação, foram na escola. Então, assim, eu acho que não existe possibilidade da educação que não tenha um acento crítico para questionar-se a si mesma. A educação precisa se colocar em jogo. Então é o seguinte, o quanto os processos educacionais eles não contribuem para a reprodução dos estereótipos do imaginário racista. Inclusive, fala aqui, né, o Tiago, meu colega, o campo do direito, né, onde essas coisas acontecem com muita frequência. Joyce, por favor. Bom, professor, há desde sempre uma luta, né, incansável e muito árdua pelo movimento negro, pela população negra em geral, por representatividade no ambiente, nos meios de comunicação e no ambiente corporativo. Nessa nação que tem 56% da população negra. E a minha pergunta é por que os ganhos econômicos associados à diversidade não são capazes de reverter essa postura racista no ambiente corporativo? Há nitidamente uma postura protecionista em relação a empregos, cargos, a status, a manutenção da riqueza. E o racismo, ele é maior do que a vontade de ganhar dinheiro por parte das instituições? Na verdade, minha cara Joyce, existem certas camadas, né, da economia em que o racismo ele é um grande negócio. Essa é a verdade. Há quem se sirva do racismo. Nós estamos cansados de ver, só olhar, assim, uma série de nulidades, né, que pontificam muito no campo econômico, no campo empresarial. Nós estamos vendo isso no Brasil, né? No Brasil se criou, inclusive, uma modalidade, né, os empresários da morte, né, assim, que não tem nenhum compromisso com o Brasil e só pensam em lucro. Então, você veja que quando você tem um país como o Brasil, atravessado por profundas desigualdades, um país em que o racismo ele não é objeto de uma discussão política, em que há sempre uma série de barreiras que impedem os negros, né, de participar da construção de uma agenda pública, o que agora não vai mais acontecer, né? Esperamos, e o movimento negro hoje está fazendo isso, né? Está se organizando de maneira diferente para isso. Você sempre vai ter quem ganha. Agora, é o seguinte, se você pegar as grandes empresas, principalmente aqui nos Estados Unidos, olha que informação interessante, Joyce, acho que vai te interessar bastante. Sabe que eu estou aqui junto com o professor John French, né, num projeto que nós estamos escrevendo um artigo analisando toda a decisão sobre política de ação afirmativa e olhando também para a questão de como isso se deu nos Estados Unidos, na Suprema Corte. A juíza da Suprema Corte, Sandra Day O'Connor, ela relatou em 2002 um caso chamado Grants versus Bollinger, em que se discutiu a consolidada da ação afirmativa. Sabe qual foi o argumento dela, Joyce? Foi um argumento de eficiência econômica. Ou seja, ela diz o seguinte, a ação afirmativa é fundamental porque ela aumenta a critical mass, a massa crítica, e, portanto, ela faz com que se aproveitem os maiores talentos e não se desperdicem as pessoas. Então, veja, um argumento que não é um argumento que a gente pode chamar de um argumento de esquerda, é um argumento de eficiência econômica. E agora outra informação. Você vai olhar na lista dos amigos, dos amici curiae, né? Ou seja, daquelas pessoas que sustentaram posições favoráveis à ação afirmativa e se manifestaram na ação, existem várias corporações e empresas defendendo a ação afirmativa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe um certo extrato da economia e fala aqui das empresas, fala dos escritórios de advocacia, fala que perdem dinheiro quando eles não trabalham com política de diversidade. E por isso que não se pode, quando chega assim, porque a gente vê isso muito em empresa, né? Chega 20 de novembro e 13 de maio, as pessoas querem e falam, bom, precisamos falar de diversidade, faz uma palestra, enfim, chamar as pessoas para falar as coisas de graça, como se isso não fosse uma técnica, como se não fosse um trabalho, que é um trabalho muito difícil. Ou seja, você implantar a política de diversidade num mundo que é estruturalmente racista, sim, isso exige um esforço muito grande e um trabalho muito grande, que não é coisa de amador. Eu queria voltar ao tema, você falou agora novamente da mobilização do movimento negro, eu queria voltar
pensar isso na esfera política, há uma semana, 10 dias, foi lançado um manifesto: enquanto houver racismo, não haverá democracia no Brasil. E é um manifesto que coloca o racismo integralmente associado a uma agenda de direitos, uma agenda de afirmação, né? De uma impossibilidade de um ambiente democrático enquanto houver racismo. Na sua opinião, as esquerdas e o campo progressista, que é quem tradicionalmente, sempre abraçou essa agenda, foi capaz de criar uma agenda política onde a questão racial seja um tema central e, mais do que isso, foi capaz também de criar espaços de protagonismo de pessoas negras? Eu poderia emendar, eu queria emendar essa pergunta. Desculpa, Thiago. É o seguinte, emendando na pergunta da Paula, há uma crítica que se faz às demandas colocadas não só por negros, mas também por mulheres, por homossexuais, e essa crítica é feita inclusive pela esquerda, de que ela abandonaria, dividiria progressistas em vez de uni-los, né, que é a chamada pauta identitária, inclusive citada pela Vera no bloco anterior. Eu queria saber como é que você responderia a essa crítica, Silvio. E o Thiago ainda quer... Sim. 3 em 1, quero ver seu poder de síntese. Não, mas só para complementar, e aí também no papel da esquerda, especialmente de campos de progressistas brancos, a gente tem um dado importante que é a pouco investimento em candidaturas negras, né? Um levantamento do Globo mostrou que das candidaturas de 2018, somente 24% daquelas dos 11 maiores partidos foram ter investimento maior entre candidaturas negras. Então, no campo progressista, majoritariamente branco, que tem essas críticas a pautas ditas identitárias por eles, existe uma falta de investimento em candidaturas negras para sua viabilidade? Eu acho que é bom para a gente voltar na pergunta do Preto Zezé, porque ele fez questão de dizer que não é que ele está contra o movimento negro, afinal ele é um líder, né, do movimento negro. Ele só queria saber desse aspecto de lideranças sociais e políticas mais amplas, de massa. Claro, não, assim, o compromisso do Preto Zezé com o movimento negro é um compromisso inarredável. O Preto Zezé é um dos grandes lutadores que nós temos aqui no Brasil, e eu entendi a pergunta dele, sim, mas eu quis responder de maneira mais ampla, né, esclarecer a pergunta. Agora, vamos lá, a questão primeiro da Paula. Bom, Paula, assim, olha só, o racismo, por isso que eu insisto, né? O racismo é algo que se infiltra nas instituições e, portanto, a vigilância é permanente. A crítica ela tem que ser permanente. A pergunta sobre se nós, apesar de sermos contra o racismo, será que nós não reproduzimos nas nossas práticas, ainda que inconscientemente, o racismo? Então, essa é uma pergunta. Isso está também nos partidos políticos. Então, esse é um ponto fundamental. Veja só que boa parte da pauta das agendas dos partidos progressistas, na redemocratização é uma pauta também que foi sustentada e muito pelo movimento negro no final dos anos 70. Estou lembrando aqui do MNU. Eu estou lembrando o seguinte: os movimentos sociais, o movimento sem terra é movimento negro, porque são os negros que estão ali também. Então, a gente meio que apaga um pouco o movimento sem teto, ou seja, esses movimentos sociais, de maneira geral, que depois muitos que encaixam na base dos partidos políticos, eles são também uma expressão muito forte do movimento negro, porque o que sustenta a questão racial é também a demanda dos negros por saúde, educação, moradia, renda, enfim, emprego, tudo que a gente sabe. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, há uma dificuldade muito grande dentro dos processos internos dos partidos de lidar, por conta do racismo institucional e estrutural, com lideranças negras e com a pauta racial. Esse é um ponto também importante, a gente tem que entender. Então, o fato de ser um partido e partidos que historicamente são sustentados por agendas que se enquadram dentro de reivindicações históricas do movimento negro, não significa dizer que na sua organização interna, na sua apresentação, eles vão reproduzir. Por isso que eu digo, representatividade importa, só que ela não é suficiente para lidar com as questões relacionadas ao racismo. Então, o segundo ponto. Agora a pergunta do Thiago. A pergunta do Thiago, da Vera, é uma pergunta sobre o chamado identitarismo. O melhor livro sobre isso, para mim, que eu conheço, assim, que problematiza isso, é um livro de um autor chamado Saad Haider, né? Espero que o Thiago tenha conhecer, um amigo. Ele escreveu um livro chamado Armadilhas da Identidade. Quem que fica focado em identidade? Não é a esquerda, é a extrema-direita. Quem que fica falando América para os americanos? Assim, essas coisas todas.
supremacista white power. Ou seja, quem faz isso, a pauta identitária com foco nas identidades, é a extrema-direita. Agora você tem, no campo da esquerda, veja, esquerda é muita coisa, tá? A esquerda é quando você tem uma esquerda liberal, você tem esquerda socialista. Ou seja, dentro das pautas da esquerda, você tem também, nos últimos anos principalmente, nas últimas décadas, um acento também forte nas chamadas identidades. Agora é o seguinte, tem uma crítica de esquerda que eu acho que é puro moralismo. O que é o moralismo? Fica dizendo o seguinte, agora só se pensa em identidade, como se as pessoas não fossem atravessadas por isso, e não por conta de uma série de condições sociais, e não tivesse que afirmar sua identidade, inclusive como forma de existir. Então, uma esquerda, ou movimentos políticos, ou partidos progressistas, seja o que for, que não olha para a questão das identidades, não está olhando para a realidade. Silvio, nós temos que saber que as pessoas, elas têm identidade, e elas se movem a partir disso. Silvio, dentro dessa discussão política, tem várias perguntas aqui do Irapuan Santana, do Educafro, do próprio Gregório Grisa, sobre se você é a favor de cotas para preenchimento de candidaturas. E o Irapuan fala de uma ação que corre no TSE, que vocês três juristas devem conhecer, pedindo que metade da cota feminina do fundo eleitoral vá para custeio de candidaturas negras. Se você também é a favor dessa ação, se acha que seria um ganho histórico? Sem dúvida. Assim, eu vou aproveitar para complementar a pergunta. Para responder a pergunta do Tiago. É fundamental, portanto, que porque o racismo é isso, é a naturalização do lugar do negro. E o lugar do negro não é nas lideranças partidárias, não é nas candidaturas. Então, vejam, nós precisamos sim investir na representatividade negra. É importante que os negros se candidatem, é importante que haja representantes negros. Só que, vejam, para não cairmos na armadilha da identidade, esse é o ponto. Uma candidatura negra, ela é importante para os negros e para o restante do país quando ela é sustentada por uma agenda política. E aí eu volto também ao que a Paula falou. A Coalizão Negra por Direitos, quando lança esse manifesto, na minha concepção, ela praticamente recoloca o debate racial, como recolocou também em 78 na escadaria municipal o MNU. Ou seja, agora, o que está sendo dito? Não haverá no Brasil democracia se não houver luta antirracista, inclusive por parte dos brancos. Esse é um ponto fundamental para entender o quanto a representatividade é importante, mas uma representatividade que esteja ligada a uma agenda pública, a uma agenda que tem que ser construída com diálogo democrático com todos os setores da sociedade. Porque não adianta, porque a gente sabe, o que acontece é o seguinte, colocar negro ali, em certas instituições que funcionam a partir de uma lógica racista, serve apenas e tão somente para reforçar o racismo, para dizer o seguinte, olha só, aqui não tem racismo, tem até um negro mandando. Então a gente precisa sustentar as candidaturas negras com uma agenda pública construída assim, com um diálogo forte e a partir também das formulações históricas do movimento negro. Paulo, para encerrar o bloco. Eu queria insistir no meu ponto, porque acho que a pergunta não foi bem formulada e eu não citei a Frente Negra à toa. Inclusive, é muito importante essa questão da política, né? Porque o próprio Zé Correia Leite falava isso, né? Que o movimento negro virou uma correria atrás de partido político e que não deveria ter o negro PT, negro PDT e que tinha o negro, né? E que a causa do negro era uma causa específica. Mas voltando um pouco, quando eu digo que os alunos não compreendem o seu livro, não é porque o seu livro é ruim e nem porque os alunos, eu estou dizendo que eles são menos capazes, mas porque o ensino é ruim, eles são mal alfabetizados. Então, quer dizer, eu estou dando aula de filosofia para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio e eu sei a dificuldade que eu tenho se eu quiser fazê-los entender um texto do Platão, né? Um texto simples, um diálogo do Platão. Então, o fato é que, assim, não é uma obra fácil de ler. Eu mesmo tive que enfrentar empurrar um caminhão na subida em alguns momentos. Então, eu, por exemplo, ele fala muito bem com quem concorda com os pontos. Então, quer dizer, tem muitos pressupostos e tal. Então, tem momentos que eu falo assim, peraí. Mas e agora, né? Coloca assim, se as instituições são tal coisa, então tal coisa. Aí eu fiquei assim, tá bom, mas cadê o senão? Aí não teve. E aí eu tive que enfrentar uma pedreira, assim, né? Mas o livro é muito bom, mas eles não compreendem, não porque são incapazes, mas porque
né, a situação da educação talvez os impeça. Bom, e aí, por que eu falei da Frente Negra? Porque a Frente Negra tinha um trabalho amplo de alfabetização, de educação, e eles tinham também uma questão que eu acho importantíssima, que era de tirar o negro daquele lugar, digamos assim, de suspeição. Né? Então, por exemplo, o sujeito que ia procurar emprego com a carteirinha da Frente Negra, as pessoas olhavam para aquele e falavam, opa, carteirinha da Frente Negra, então beleza, você é um sujeito diferenciado. Né? Então, eles tinham uma preocupação muito grande de tirar o negro desse lugar de ser sempre o suspeito, sempre o subalterno e coisa e tal, que era uma coisa que não se esperava do Estado. Eles cobravam do Estado a posição que o Estado deve ter. Né? Então, assim, o que eu disse é assim, como é que a gente consegue compatibilizar isso? Porque, na minha maneira de ver, me parece que o movimento negro esqueceu essa parte dele tirar o jovem negro daquela situação de suspeição, ajudá-lo a sair de lá, ao mesmo tempo que ele se preocupa em criticar o sistema, o Estado, ou o que seja. Sim. Paulo, eu acho o seguinte, acho que a gente não pode cair numa concepção muito restrita do que é o movimento negro. Não tem um movimento negro e outra coisa, não se pode avaliar o que é o movimento negro fora do contexto histórico. Se a gente olhar para a Frente Negra está enfrentando os problemas que são problemas tipicamente dos anos 30. Vejam que a Frente Negra está enfrentando a questão o que aqui nos Estados Unidos se chama de políticas de respeitabilidade. A grande questão, né, o desafio histórico que foi enfrentado com muita galhardia, com muita força e coragem pelo movimento negro, foi justamente pensar como era possível inserir o negro dentro de uma sociedade que agora se transformou profundamente por conta do processo de industrialização. Se você pegar o movimento negro dos anos 50, 60, 70, é outra coisa. Se você pegar o movimento no final dos anos 70, da redemocratização, os desafios são outros. Meu caro, sabe o que acontece? A gente só pode entender o movimento negro a partir dos desafios históricos que o movimento negro enfrenta. E outra coisa, não podemos esquecer o seguinte, sabe o que é movimento negro? O movimento negro é a solidariedade que agora existe dentro das favelas para proteger a vida das pessoas. Olha só o que as pessoas estão fazendo. O movimento negro são as escolas de samba. O movimento negro são os terreiros também, né, das religiões africanas. Então, ou seja, tudo isso são lugares de aprendizado, de força, de resistência. Não teve nenhum momento que o movimento negro, com esse nome que se preze, e sempre prezou, tenha abandonado. Os jovens têm abandonado a sua tarefa educacional, a sua tarefa de formação de pessoas que devem encaminhar as vidas para o futuro, independentemente do fato de que elas estão sendo constantemente ameaçadas, inclusive pelo próprio Estado. Então, eu acho assim, pensar no movimento negro, pensar no contexto histórico, os desafios que cada um e cada uma das pessoas que compôs o movimento negro teve que enfrentar em determinado momento da sua trajetória. Então, tá bom, a gente volta já para o último bloco, mas que vai ser estendido, já dou esse spoiler da entrevista com o Silvio Almeida, já. Roda. A cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora.
cultura leva a acessibilidade a sério. Acreditamos que todo cidadão tem direito à educação, informação e cultura. Por isso, temos orgulho de ser a primeira emissora com produção própria de acessibilidade. Hoje já são 24 horas diárias de closed caption, 28 horas semanais de audiodescrição e 11 horas semanais de Libras. E isso só vai aumentar. Queremos que nossa programação seja cada vez mais inclusiva. Compartilhe com seus amigos que gostariam de saber disso. Na cultura, ninguém fica de fora. Estamos de volta para a entrevista com o Silvio Almeida, que neste momento ocupa o primeiro, o quarto e o 10º assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. Silvio, eu tenho uma pergunta que é do Ale Santos, ativista da Ponte Jornalismo, e também da Rosana Pinheiro, antropóloga, que está atualmente na Inglaterra. Os dois perguntam coisas muito similares. Como se contrapor à extrema-direita que usa a internet e as redes sociais para disseminar o seu discurso, e é um discurso em muitos momentos supremacista, racista, etc. Como o movimento negro pode se contrapor a isso, também usando as redes sociais como uma ferramenta de mobilização antirracista? Olha, essa questão, eu posso responder essa questão tentando pensar em como esse tipo de discurso ele encontra terreno fértil, né? Não necessariamente falando de tecnologia, que é uma questão, sinceramente, que eu não domino. Agora, a questão é a seguinte, a pergunta é, o que torna a cabeça das pessoas um terreno fértil, um terreno que faz com que essas ideias elas tenham lugar para aparecer? Primeiro é o fato de que, como eu já disse aqui, é o fato de que nós naturalizamos o racismo e nós também tendemos a pensar no racismo como se fosse uma questão que apenas aos negros cabe combater. Portanto, é fundamental que os brancos preocupados com isso se engajem na luta antirracista, porque sem que os brancos participem diretamente, o que os negros podem fazer é apenas resistir dentro de um processo, mas nunca avançar em direção a debelar esse processo, que é esse processo que vai naturalizando, que vai infiltrando e vai fazendo com que o racismo se torne um veículo fundamental para o exercício da violência, da morte e do ódio. Então é isso, ou seja, o racismo estrutural, ele cria, o racismo, né, que é sempre estrutural, ele vai criando as condições para que esses discursos produzidos pela extrema-direita, eles ganhem condições de se fortalecer e de naturalizar, portanto, esses projetos de morte e de destruição que são levados a cabo pela extrema-direita. Tá, Flávia. Silvio, há um movimento feito por várias instituições, e aí eu incluo a imprensa, de, em nome da diversidade, né, oferecer espaço a mulheres antifeministas ou negros racistas. Não que essas pessoas não mereçam espaço, nós somos múltiplos, mas é que esses espaços já são bem ocupados. Qual que é a tua avaliação? A briga é política? Claro, a briga é política. Isso, veja, isso nos faz também voltar à questão da representatividade. Veja só, que uma desgraça ela não se torna menos desgraça se ela for colorida. Esse é um ponto. Então, por isso que eu quero insistir. Tratar o racismo com sofisticação, tal como ele sempre foi tratado por pessoas que geralmente são desprezadas, inclusive na academia, porque, veja, eu quero voltar aqui. Aqui nesse espaço, nós já tivemos Milton Santos, que ao tratar dessa questão, tratava dentro de um contexto muito maior. Nós tivemos Lélia Gonzalez, que quando foi tratar dessa questão, articulou a ideia de americanidade, tivemos Abdias e tantas outras pessoas. Quero voltar a isso. Quero voltar a falar do aniversariante, né, de hoje, né, o professor Kabinga Lemunan, que faz 80 anos. Então, vejam, o que eu quero colocar aqui é justamente o fato de que não adianta pensar a questão racial apenas no campo da mera representatividade, sem que isso não implique também todo um estofo de uma agenda pública que vá além da questão racial. Porque, notem, a ideia da luta antirracista não é simplesmente para reforçar as raças, mas para superá-las como uma forma de classificação dos indivíduos.
A raça tem que ser superada. Mas para ser superada, há que se reconhecer o que a raça é capaz de fazer na vida das pessoas, o mal que o racismo causa e como o racismo articula e organiza a realidade. Então, a ideia é superação do racismo. Portanto, não adianta simplesmente, esse é um truque velho, né, inclusive, você colocar negros em alguns espaços simplesmente para dizer que o racismo ali não tem lugar, quando, na verdade, é um reforço ainda maior do racismo e da violência contra os negros. Aproveitando isso que você está falando, você é filho de um goleiro famoso do Corinthians, o Barbosinha. O futebol, no seu entendimento e na sua vivência como um filho de um jogador, ele é um espaço de superação ou de reprodução do racismo? Como todas as instâncias da vida social, o futebol ele é um lugar de muitas complexidades. Dentro das 4 linhas, o jogo e tudo que o futebol representa, quero aqui me valer aqui de um termo usado por Luiz Antônio Simas, ele vai dizer o seguinte: o futebol é um grande sintoma da nossa brasilidade. O futebol é a forma que muitos de nós encontrou, né, para exibir todas as suas possibilidades de superação das dificuldades que o Brasil institucional nos impôs. Agora, vamos pensar na organização do futebol, porque aí que está, eu sou filho de goleiro. Vejam que, meu falecido pai, lembram que a ideia de ser goleiro é uma ideia que ficou estigmatizada desde a Copa de 50 com o Barbosa. E eu já ouvi de muita gente que negros não serviriam para ser goleiro. Eu fiquei pensando durante muitos anos do porquê que se falava isso. Sabe o que eu descobri? Sabe o que eu cheguei à conclusão? Que, na verdade, falta aos goleiros negros, aquilo que é tido como quase natural nos brancos. Sabe o que é? Confiança. Como é que eu posso confiar num negro? E tem que confiar no goleiro, mas ao mesmo tempo tem que confiar no técnico, no capitão do time, no árbitro, e tem que confiar também nos dirigentes. Então eu falo, o futebol ele não é só o que acontece dentro das 4 linhas, o futebol é a organização do futebol. Veja o papel que a FIFA faz em relação ao racismo. Veja os clubes como agem em relação ao racismo. Ou seja, eles ajudam a reproduzir cada vez mais a naturalização do racismo, né? Fazendo simplesmente coisas cosméticas, como estender uma faixa "Say no to racism". Ao mesmo tempo, eles permitem que as pessoas entrem em campo, joguem banana nos jogadores, e os colegas também, os amigos, os futebolistas, em especial os brancos, ao invés de acompanhar o colega e sair de campo também, eles ficam querendo forçar o sujeito a ficar lá. Então, você percebe, então, como o racismo é algo que está no contorno da prática esportiva. Isso envolve, inclusive, o papel da imprensa esportiva também, como reforçando esses estigmas, estereótipos que se abatem sobre os negros. Paula, por favor. Sim, obviamente. A minha vida inteira foi conversar sobre racismo com meu pai. Silvio, chamava a atenção nos protestos pós o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos a quantidade de pessoas brancas protestando junto com as pessoas negras. Ou seja, muitas pessoas brancas protestando com as pessoas negras. Eu sinto que esse é um debate que começa a ser feito aqui no Brasil de uma maneira um pouco mais consolidada. Então, a historiadora Lilia Schwartz publicou um ensaio há 2 semanas, a professora Lia Schumann vem se dedicando ao assunto, o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, está no topo da lista de mais vendidos de não ficção. Então, a gente está começando a fazer uma conversa sobre o papel dos brancos no combate ao racismo. Você falou isso, eu queria que você elaborasse um pouco mais. Eu acho que a gente tem ações um gradiente muito variado de ações. São desde pessoas que cedem as suas redes sociais temporariamente para pessoas negras, até pessoas que estão repensando as suas práticas de uma maneira um pouco mais estrutural. E eu acho que essa conexão entre discurso e prática é algo que vem sendo pouco a pouco questionado. Eu queria que você falasse um pouco, você acha que os brancos têm um papel e qual é esse papel? O discurso é uma prática. E mais ainda, sem os brancos, não é possível superar o racismo. Justamente porque os brancos também são uma criação do racismo. Então, eu quero me valer aqui das palavras, né, mais uma vez, de Achille Mbembe, quando ele traz Frantz Fanon, né? Frantz Fanon, o grande psiquiatra argelino, enfim, martinicano, né? E que tem um papel fundamental, né, na construção de uma reflexão sobre a questão racial e não só no nosso tempo. É o seguinte, a gente só consegue sair dessa grande noite juntos,
em direção a um projeto. Então, em termos de iniciativa prática, acho que são várias coisas. Primeiro, tem a questão de ceder às redes, que eu acho muito interessante, mas tão importante, mais importante do que ceder às redes, é fazer com que essas vozes negras que estiveram nas redes possam ter os seus próprios seguidores. Isso é mais importante. Porque, assim, a gente aprende uma coisa, né, nas nossas tradições, no samba, né, e outras coisas mais. A gente é importante não só quando a gente é convidado, mas quando a gente convida para nossa casa. Então, o que é importante é pensar o seguinte: como é que essas pessoas brancas, ao invés de ceder o espaço, elas podem ajudar os negros a construir o seu próprio espaço? E como é que elas podem, juntas, construir espaços que sejam comuns? Aí a gente vai para um outro ponto. Eu estou falando assim, meio abstrato, mas a gente já pode pensar ações práticas a partir daí. Ou seja, como é que a gente faz para um influencer, para pessoas que estão aí, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas a elas terem 1 milhão, 2, 3 milhões, 10 milhões de seguidores? Como é que o Felipe Neto pode ajudar a que uma pessoa também negra, né, um jovem negro, e há vários jovens negros altamente inteligentes, mulheres negras, que podem ter 10 milhões de seguidores também e que podem fazer um debate público muito importante e exercer um papel muito importante também nesse momento. A gente só consegue combater o racismo, isso é fundamental, desnaturalizando o racismo. E para isso a gente tem que transformar o discurso em prática, porque todo discurso é prático, né, de uma maneira ou de outra. Então a gente tem que pensar nisso. Silvio, falando em espaço, mas agora o espaço das cidades, ultimamente tem sido discutido muito o papel de estátuas e monumentos, né, como Borba Gato e outros que têm um passado, que remontam ao passado, inclusive, né, de extermínio, disseminação de povos indígenas, negros e negras no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente tem um contexto de destruição e questionamento da própria nossa memória histórica, né? Haja vista o apagamento de biografias no site Zumbi dos Palmares, enfim, da Fundação. Então, você tem essa discussão. E mesmo as pessoas que choram por Borba Gato, né, uma morte anunciada que não aconteceu ainda, e não necessariamente são as pessoas que choram por esse apagamento da memória histórica de negros. Como que você vê essa questão dos espaços, da memória histórica e, inclusive, também dos espaços públicos e monumentos? Eu acho curioso, porque tem gente chorando por estátua, mas não é capaz de chorar quando morre um negro. Eu acho impressionante isso. E o que eu acho impressionante é que as pessoas querem... Eu tenho mais medo de quem quer paralisar a história. Isso eu acho que é revisionismo histórico. O revisionismo histórico é justamente tentar impedir o fluxo da história. Você falou de cidade. Vamos falar um pouco de cidade, Thiago. Eu acho que a sua pergunta ela vai na direção que eu acho correta. A cidade é um espaço político. A organização da cidade ela é feita de tal sorte que as pessoas... A geografia espacial estuda isso, né? Ela é feita de tal sorte que as pessoas entendam qual o seu lugar, inclusive do ponto de vista econômico, dentro da organização das cidades. Então, você tem um monumento dentro da cidade, é uma indicação de quem você quer que esteja ali, a quem você faz reverência naquele espaço, e como se dará também o processo de manutenção da memória, uma memória que deve ser preservada para gerações futuras. Você sabe que esse debate todo sobre estátuas gerou uma série de textos interessantes, e um dos que eu li, muito interessante, é um texto que vai dizer o seguinte, que muitas das estátuas, eu estou aqui no sul dos Estados Unidos, muitas das estátuas dos confederados, né, que foram abertamente a favor da manutenção da escravidão, lutaram pela escravidão, elas são estátuas que foram deixadas, sabe para quê? Como uma espécie de dog whistle, quer dizer, apito de cachorro, sabe? Ela foi deixada como uma forma de dizer o seguinte, ó, nós perdemos, só que lembre o seguinte, você que vem no futuro, saiba que nós sempre estaremos aqui. As estátuas, elas foram construídas, inclusive, muitas depois do período da Guerra Civil. Foi justamente para deixar marcada a memória daquilo que deve continuar, ou seja, a defesa da escravidão e da supremacia branca. Então, essas estátuas, a minha opinião, elas têm que ser retiradas, porque o espaço público, numa luta antirracista, tem que ser reconfigurado. A história é isso, a história é um conflito. Então, construir uma estátua é um ato político, retirar uma estátua também é um ato político. Agora, nós temos que ver o seguinte, nós podemos dialogar para ver o seguinte, será que a gente pode ressignificar esse lugar das estátuas? Onde é que a gente pode colocar e como é que a gente pode estabelecer uma nova organização para deixar evidente qual que é o projeto político aceitável? Só tem um para mim aceitável. É o projeto antirracista.
é o projeto democrático, é o desenvolvimento econômico, é esse o projeto de igualdade. E, portanto, falar de igualdade é reconfigurar também o imaginário social em torno da ocupação do espaço político. Silvio, uma colocação agora para o olhar do filósofo, pensando nas gerações futuras, nas novas gerações, que têm o uso das ferramentas digitais, né, com o uso das ferramentas digitais, com mais acesso às informações e que lutam por mais acesso à informação. Essa geração, elas têm uma forma diferente de lutar e de construir um futuro mais emancipado e mais evoluído em relação ao combate das desigualdades e do racismo. Como as crianças de hoje, que serão os adolescentes, os jovens, os adultos, podem se preparar de uma maneira mais estratégica para combater a destruição causada pelo racismo? Como as famílias podem contribuir para esse direcionamento mais estratégico e efetivo nesse combate? Joyce, eu vou responder como filósofo, eu não faço a menor ideia. Assim que respondo filósofo. Agora sim, eu não faço a menor ideia, mas eu concordo com o Paulo também, né? Filósofo é Aristóteles, Kant, Marx, Hegel, né? Esses são filósofos. Sim, eu sou um mero aprendiz, estudante e observador do movimento da filosofia. Agora, veja só, ao mesmo tempo que a gente não pode dizer isso, a gente não pode afirmar como fazer isso, mas a gente também não pode dizer o que será o futuro, olhando para as coisas tal como elas se configuram agora. A história, ela não transita em julgado, como eu escrevi outro dia. A história, ela não tem um prazo determinado, ela não está escrita já. Essa coisa do tribunal da história. O tribunal da história só pode acontecer se nós lutarmos para que no futuro haja as condições para que a história ela possa ser avaliada. Então, nós estamos na esquina da história. Eu tenho dito isso. Nós estamos na esquina da história. Nós estamos entre uma abertura, né? E toda abertura causa uma série de problemas em que a gente pode estabelecer um projeto político e lutar para que o mundo seja melhor para esses jovens que vêm, ou a gente pode simplesmente usar essa abertura para aprofundar esse buraco, esse horror que nós estamos vivendo hoje. Então, nós estamos entre vivendo um mundo emancipado, que vai depender de luta, e não vai nascer espontaneamente, ou nós estamos também entre vivendo um mundo daquele filme Mad Max, que pode ser um mundo dos horrores. Então, a pergunta é a seguinte: o que nós vamos, enquanto sociedade, entregar para os jovens no futuro? O que a gente vai entregar para os seus filhos, para os meus filhos, para os nossos netos? Isso vai depender de um projeto político. E ele passa, necessariamente, por uma luta contra todas as formas de degradação da vida humana. Passa por uma luta, mais uma vez, vou voltar, não existe possibilidade de pensar no futuro se a gente não pensar em como a gente faz para reconstruir os serviços públicos, para dar para as pessoas alento. Não existe possibilidade de a gente pensar no futuro se a gente aceitar passivamente a degradação, a precarização do trabalho. Isso não é possível num mundo como esse. Então, essa pergunta, ela leva uma outra pergunta, isso é coisa de filósofo. Ou seja, o que nós vamos fazer para abrir as possibilidades para que a gente possa, pelo menos, ver, porque pode ser que nenhum de nós veja o mundo como a gente espera que ele seja. Mas isso não pode importar, sabe por quê? Nós temos que criar as condições para que as pessoas que vêm depois de nós, para que elas possam ter um mundo melhor do que foi entregue para a gente. E esse é o nosso ponto, essa é a nossa luta. O resto, né, a gente não tem como saber, a gente não tem como falar disso sem cair na pura adivinhação, enfim. Mas é isso. O que importa para a gente é a luta pelo futuro das gerações que vêm depois de nós. E esse é um belíssimo recado para a gente, infelizmente, encerrar o nosso programa. Eu agradeço imensamente ao Silvio Almeida pela entrevista e também a Joyce Ribeiro, a Flávia Lima, a Paula Miralha, ao Paulo Cruz e ao Tiago Amparo e também ao nosso Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você que esteve conosco até agora na TV, nas redes sociais, discutindo um tema tão vital à nossa sociedade. Eu peço desculpa por não ter conseguido fazer todas as
perguntas que chegaram foram muitas, foram muito generosas e elas vão ficar lá à disposição para que o Silvio responda. O Brasil e o mundo só serão justos, civilizados e desenvolvidos quando aqueles direitos fundamentais que eu descrevi lá no início deste programa forem assegurados a todos. É papel de cada um de nós, indivíduos, e também da sociedade e das organizações agirmos para banir todas as formas de discriminação. Vamos juntos. Fiquem bem, permaneçam em casa porque a guerra contra o coronavírus também não está ganha e até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Muito obrigada. Roda